Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Amém. Deus colocou uma palavra no meu coração. Creio que o Senhor continuará falando conosco nessa noite. Vamos estar lendo o verso número 1 e encerrando no versículo de número 6, em nome de Jesus. O versículo 1 diz assim: E eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. Versículo 2: E saindo ele do barco, imediatamente veio dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, não, nem concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, e as correntes foram arrancadas em pedaços, e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. E sempre noite e dia ele estava nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Versículo 6 para encerrar. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Glória a Deus. Glória a Mas Deus. quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Amém? Glória a Deus. Vamos ser assim em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu prometo que eu vou ser bem breve. Eu estava no canto ali, o Renato chegou em mim e falou que eu posso pregar até meia-noite hoje. Aleluia. Surpreendeu, hein? Quem aguenta ficar até meia-noite aqui? Então, boa sorte, que 9h30 eu estou indo para casa. Glória a Deus. Prometo que eu vou ser bem rápido, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós sabemos que os evangelhos, eles foram escritos com um só propósito. Propósito esse de trazer para nós um conhecimento melhor de quem foi Jesus. E também do ministério que Jesus ele cumpriu durante a sua passagem aqui na terra. Nós sabemos que, embora eles tenham uma visão um pouco diferente, isso de acordo com a época em que cada um viveu e determinado também o povo que foi escrito, todos eles têm como propósito trazer para nós um Cristo que salva, cura, liberta, transforma e leva para o céu. Mateus, Marcos, Lucas e João escrevem com o mesmo propósito, com a mesma intenção, embora a sua visão seja um pouco diferente dentro do contexto do tempo, da época e por aí vai. Ao observar o Evangelho de Marcos, nós entendemos que o Evangelho de Marcos é o mais curto entre os 4 evangelhos. O Evangelho de Marcos é o segundo evangelho a ser escrito e também é o evangelho que contém o seu conteúdo mais curto, é o evangelho mais pequeno entre os 4 evangelhos. Ao observar o Evangelho de Marcos, nós temos apenas 16 capítulos. Dentro do Evangelho de Marcos e dentro de 16 capítulos, nós vemos 19 milagres que Jesus ele vai realizar durante o período que cumpriu seu ministério na terra. Ao observar a proposta que Marcos ele traz para nós, falando sobre os 19 milagres que Jesus opera, aqui nós temos uma classificação desses milagres para entender um pouco melhor sobre eles. De 19 milagres, 8 desses milagres são demonstrando o poder de Jesus sobre as enfermidades. 5 desses milagres é demonstrando o poder de Jesus sobre a natureza. 4 desses milagres é demonstrando o poder de Jesus sobre os demônios. E 2 desses milagres são demonstrando o poder de Jesus sobre a morte. Isso nós conseguimos então entender que Jesus ele tem poder sobre as enfermidades, sobre a natureza, sobre os demônios e sobre a morte. Marcos ele descreve aos romanos falando sobre um Cristo que veio para servir, mas mesmo Cristo que veio para servir tem o poder para fazer as suas obras, ele tem
poder sobre a natureza, ele tem poder sobre as enfermidades, tem poder sobre os demônios e também tem o poder sobre a morte. Ao observar que Jesus ele tem o poder sobre os demônios, aqui nós começamos a falar acerca de algo que é muito importante para a igreja e é muito importante para aqueles que servem a Deus. Falar sobre a batalha e a guerra espiritual que todo crente vive e que todo crente enfrenta. Nós sabemos que Paulo, de forma assertiva, ele vai escrever em 1 Tessalonicenses 5:23 que o nosso Deus nos abençoe em tudo, corpo, alma e espírito, e que o nosso corpo, alma e espírito sejam irrepreensíveis diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está ensinando para nós que ser cristão e servir a Deus é entender que nós não somos apenas uma matéria ou um corpo físico. Paulo aqui está dizendo que Deus nos abençoe no corpo, na alma e no espírito. Isso é uma visão tricotômica, significa que Deus, ao criar o homem, ele faz o homem de espírito, alma e corpo. Nós sabemos que nós não somos um corpo e temos o espírito, mas pelo contrário, nós somos seres espirituais. E durante a nossa passagem aqui na Terra, a gente habita em uma matéria que é chamada de corpo. Ao observar isso, então, nós entendemos que somos seres espirituais. Somos seres que fomos formados no Espírito e saímos de dentro do próprio Deus. E ao observar isso, nós falamos sobre a guerra espiritual que todo crente enfrenta e que todo crente passa. Ao observar o corpo, nós sabemos que é a matéria, a alma é as nossas emoções, o nosso intelecto, a nossa vontade, a nossa consciência. E já o espírito é a parte que Deus colocou em nós, que Deus usa para se comunicar e para falar conosco. Ao observar isso, então, nós entendemos que somos seres espirituais. E ao observar o capítulo 5 do Evangelho de Marcos, meu amigo Renato, aqui eu tenho para mim que é uma demonstração de uma das maiores pelejas espirituais que a Bíblia vai demonstrar para nós. Porque aqui nós se deparamos com alguém que vai estar vivendo uma guerra que não é física, mas uma guerra que é espiritual. Existe uma diferença para um crente carnal e um crente espiritual. O crente carnal é um crente que determina e que pensa que um culto como esse é apenas mais um culto de segunda-feira, é apenas mais um dia da campanha e é um dia normal. Isso é um crente carnal que pensa, mas o crente espiritual ele entende que a partir do momento que ele pisou os pés dentro dessa igreja, Deus já está movendo os céus. E eu tenho certeza que eu vim pregar para crente espiritual nessa noite. A batalha é espiritual. Então nós entendemos aqui que a Bíblia nos traz a história de um jovem que estava passando por uma situação totalmente devastadora. Havia uma legião de demônios no seu corpo. Esse menino, não sei a sua idade, não sei quantos anos ele tinha ou qual era o seu nome, mas Marcos ele traz alguns detalhes para nós daquilo que o inimigo estava fazendo na sua vida. Eu não sei qual foi a brecha que foi aberta, eu não sei qual foi a porta que foi aberta, mas eu sei que o inimigo conseguiu ter acesso dentro daquela alma, dentro daquela vida. E nós sabemos que da mesma maneira que quando Deus tem acesso a nós, Deus pode levantar a gente do chão, do pó, do monturo, dar um banho de misericórdia e nos colocar para servir o seu nome. Aleluia. Nós sabemos também que se essa brecha é aberta e o inimigo entra, ele consegue arruinar a vida de uma pessoa. Ele consegue levar essa pessoa ao estado de vergonha, ao estado de calamidade. E para quem conhece esse texto e conhece essa história, nós sabemos que há uma legião tomar conta da vida desse rapaz. Ele começa a enfrentar algumas situações. Marcos vai descrever para nós que uma das primeiras situações que ele começa a enfrentar é o isolamento social.
porque esse moço já não vivia, o evangelista Jonathan, junto com a sua família, dentro da sua casa, junto com o seu pai, junto com a sua mãe, ou junto com os seus irmãos, mas pelo contrário, a legião que habitava na sua alma e possuía o seu corpo, levou ele para morar nos sepulcros, para morar no cemitério. E nós sabemos que cemitério não é lugar de quem está vivo, é lugar de quem já partiu. Só que essa legião levava esse rapaz para morar no cemitério. Marcos vai descer um nível ainda mais, dizendo que ele vai enfrentar um desamparo social. Desamparo social porque ao decorrer do tempo, alguém vai tentar ajudar ele. Ao decorrer do tempo, alguém vai tentar fazer alguma coisa. O texto vai dizer que traziam ele dos sepulcros para dentro da sua casa e amarravam ele com grilhões e correntes. Passavam correntes nos seus pés, passavam correntes nas suas mãos, para que ele viesse permanecer dentro de casa. Mas fato que os demônios eram tão fortes naquela vida que eles quebravam as correntes, e esse menino voltava para o cemitério novamente. Os demônios quebravam as correntes e esse menino voltava para o sepulcro novamente. Alguém tentou ajudar prendendo ele. Alguém tentou ajudar fazendo algo para que ele não viesse voltar para o cemitério. Só que chega um determinado momento em que a gente tenta, a gente ora, a gente busca, só que a situação começa a apertar. E no começo é fácil a gente buscar. No começo a gente olha para a situação da nossa casa e diz assim: vou para o monte, vou para a vigília, vou comprar essa guerra, Deus vai honrar a minha casa. Só que vai passando o tempo e parece que o céu está de bronze e nada está acontecendo. Pelo contrário, parece que as coisas começam a piorar, parece que as coisas começam a andar mais errado ainda. E quando isso acontece, é o momento que a gente abre mão e diz assim: eu já tentei, já orei, já fiz de tudo, só que na minha perspectiva não tem mais jeito, não tem mais solução e não dá para fazer mais nada. E o que é que a gente faz? O que a gente sabe fazer de melhor: abre mão e deixa para lá, vive a vida e por aí vai. Então ele enfrenta um desamparo social. Chega um momento que alguém vai olhar e dizer assim: já não dá mais para fazer nada. Tentamos trazer ele para casa, prendemos ele com correntes, com grilhões, e o que tem nele é mais forte. Por quê? Porque tem guerra, irmão, que é espiritual. E a maior burrice que a gente pode enfrentar na nossa vida é tentar resolver com a força do nosso braço guerras que são espirituais. A gente tentar resolver com a força da nossa mão batalhas que não são físicas. Porque guerras que são físicas a gente vence na força do braço. Mas guerras espirituais a gente só vence dobrando o joelho, dando glória, cantando, profetizando. Porque são pelejas espirituais. Marcos vai descer o nível ainda mais. Além de dizer que ele já não vivia mais em casa, além de dizer que ele enfrentava um desamparo social, Marcos vai dizer que esse menino vivia em extrema violência e agressividade. Aonde ele estava, vivia ameaçando as pessoas. Lucas, ele vai dar alguns detalhes. Quem me ouve diz amém. Amém. Eu já vou terminar. Lucas vai dar alguns detalhes dizendo que quando ele entrava no caminho, não tinha alguém que ousava passar por lá. Porque é isso que me assusta na verdade. Porque era para ser o contrário. Onde tem um crente cheio do Espírito Santo é o diabo que não passa. Mas aqui não. Aqui é onde tinha um demônio. Até quem era crente naquela época estava dizendo: Deus me livre passar por esse lugar, por esse caminho. Esse menino é agressivo. Esse menino ele tem uma força descomunal. Aonde ele está, acontece alguma coisa ruim. Marcos vai descer ainda mais o nível dizendo: além de ele enfrentar essa situação toda, ele se mutilava. Ele pegava pedras, cortava os seus braços, cortava o seu corpo. Agora eu posso imaginar alguém possesso com uma legião demoníaca. E esse menino já estava magro, esse menino já estava desnutrido, andava despido da sua vestimenta, andava nos sepulcros e nos montes,
e todo cortado, com a sua vida toda destruída, e gritava, e o grito que ele dava não era um grito comum, era o grito da alma dele pedindo socorro, era o grito da alma dele pedindo ajuda, pedindo que alguém viesse intervir naquela situação. Marcos continua dizendo para nós: existem algumas situações que a batalha espiritual ela pode trazer para nós, a guerra espiritual ela pode trazer para nós. Observe comigo que ao ler a Bíblia nós conseguimos perceber que algumas guerras que não são físicas, elas são espirituais, mas elas podem acabar atingindo a nossa vida no físico. Perceba que Mateus no capítulo 9, no versículo número 32, o texto vai dizer que aparece um menino, alguém traz um menino até Jesus. Esse, por sua vez, estava possesso com uma legião de demônios e era mudo, não conseguia proferir palavras, não conseguia dizer palavras. Quando trouxeram esse menino até Jesus, Jesus não curou imediatamente, porque ele não precisava de cura, ele precisava de libertação. O que é que Jesus faz? Jesus repreendeu a legião de demônios, e quando a legião de demônios foi embora, aquele que era mudo passou a falar, e o nome do Senhor foi glorificado. Em Mateus, no capítulo número 12, no verso número 22, o texto vai dizer que agora havia um rapaz que o demônio deixou cego e deixou mudo. A legião demoníaca que estava no seu corpo deixou ele com a enfermidade. Ele foi entregue até Jesus. Quando ele chegou até Jesus, Jesus não curou, Jesus repreendeu os demônios. E quando os demônios foram embora, aquele que era cego e mudo passou a enxergar e passou a falar, e o nome do Senhor foi glorificado. Em Mateus, no capítulo número 17, no versículo número 18, o texto vai dizer que agora um centurião chega até Jesus dizendo: o meu filho é epilético, ele se joga na água, se joga no fogo, e essa enfermidade está acabando com ele. Só que o menino estava possesso com uma legião de demônios. Jesus não curou aquele rapaz, Jesus repreendeu a legião de demônios. E quando Jesus repreendeu, aquele que era epilético tornou a ter saúde, e o nome do Senhor foi glorificado. Você está aí, diga glória a Deus. Marcos capítulo número 7, versículo número 26, uma mulher grega de Ofinícia chega até Jesus dizendo: a minha filha está enferma, a minha filha está possessa com uma legião de demônios. Jesus olha para essa mulher e diz para ela assim: se eu fosse qualquer um, eu mandava você ir para casa, entrava na tua casa e curava tua filha, mas para tu saber que eu tenho poder, eu libero a palavra daqui, e quando você chegar, eu levantou a mão ali atrás, eu vou profetizar para quem trouxe glória nessa noite. Quando tu chegar em casa, a legião vai ter batida e retirada, e a sua filha vai estar curada. Pregador, eu não estou entendendo o que você está falando. Existem enfermidades que são espirituais. Você pode ir na UPA, você pode ir no AMA, você pode ir no hospital, não vai ter solução. Mas se tu vir num culto de segunda-feira como esse, você vai levar para casa do lado. Levante a mão, porque eu vou profetizar para você: aquilo que o médico não resolveu, aquilo que o homem não resolveu, Jesus está dizendo, a palavra foi liberada e você receberá. Ele está curando alguém aqui nessa noite. Glória a Deus, aí eu não tenho. Ele está dizendo: na força do seu braço não dá, mas se tu crer, ele desce aqui nessa casa e diz para você: a obra não parou, não terminei, eu vou
capítulo número 22, versículo 3, o texto vai dizer que ao cair da noite, Satanás entre Judas, chamado Iscariotes. Judas, ele foi possuído por uma legião de demoníaca. Sabe qual é a pior legião de demônio que tem? É aquela que manifesta, mas não parece que manifestou. Judas não colocou as garras para trás, Judas não pagou, Judas não gritou, não, Judas ficou normal, mas teve uma inclinação para o pecado, a enfermidade espiritual. E a possessão, ela pode trazer para nós enfermidades e traz para nós também inclinações para o mal, sabendo que é errado, sabendo que não deve ser feito. Então aqui Marcos está ensinando para nós que quando a possessão demoníaca acontece, o inimigo pode trazer enfermidade, ele pode trazer situações de vergonha. E aqui nós estamos deparados com um menino, meu amigo Renato, que está possesso, a sua vida está totalmente destruída, fraco, debilitado, sem força. Alguém na cidade de Gadara abriu mão do rapaz. Estavam dizendo assim: já tentamos fazer de tudo, mas não dá jeito, já tentamos até amarrar o menino, mas o que tem nele é mais forte. O que é que a gente pode fazer? Abre mão e deixa ele morrer, abre mão e deixa ele para lá. Alguém pensou que não tinha mais jeito, mas Jesus estava do outro lado do mar, e Jesus olhou, eita glória, se você pegar vai ser forte isso aqui. Jesus olhou para os discípulos e falou para eles: arrumem as coisas, porque nós vamos passar para o outro lado. Passemos para o outro lado. Logo os discípulos começam a olhar e dizer: como assim? O outro lado é Gadara. Ninguém quer pisar em Gadara, porque lá tem um menino possesso. Ninguém quer pisar naquela terra. O menino está assustando todo mundo. É Jesus dizendo para eles: aonde vocês não querem pisar o pé, é aonde eu vou entrar para você ali. Eita glória! Você pode levantar a mão para cima e colocar o olho na boca, porque eu vou profetizar para você nessa noite. Alguém olhou para a tua casa e falou: já era, acabou, não tem mais jeito, vai morrer, vai padecer. Mas Jesus está dizendo: eu vou entrar na tua cidade hoje, e vou dizer que a obra vai acontecer, diz o Senhor. Se tiver alguém dando glória do seu lado, diga para essa pessoa, diga para ela bem forte: acalma o teu coração. Eita, igreja boa, a igreja que ajuda o pregador, diga: acalma o teu coração. Jesus está chegando aí, Jesus está chegando aí, Jesus está chegando, vou falar até você pegar. Jesus está chegando aí. Alguém disse vai morrer, mas ele está dizendo: a obra não terminou, eu vou chegar na tua história. Eu vou te dar um minuto para você adorar ele, vai. Alguém disse lá não tem mais, naquela família não dá mais. Vou falar a verdade. O teu parente entrou num preto tão escuro que alguém olhou e disse assim: não, ali já era, ali deixa morrer. E sabe qual é o pior? É quando a gente enterra as pessoas ainda vivas, parecendo que morreram, parecendo que acabou. Quantos de nós já não enterramos a nossa casa, os nossos parentes, porque o vício está tomando conta, porque a bebida, eita glória, está tomando conta, dizendo: vai morrer, acabou, já era. Mas eu vim pegar para uma igreja que tem fé, que tem autoridade, e dizer para você: o diabo perdeu a batalha hoje, porque Jesus está chegando, está chegando, está chegando. Eu vou deixar você. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Jesus está chegando aí. Ele olhou para os discípulos: passemos para outro. Todo mundo assim, né, cara? Coisa linda. Passemos para outro.
eles entram no barco. Oh, glória. Mas quando eles estão indo para o outro lado, no meio do caminho, aparece uma tempestade. Escuta, todas as vezes que Deus mandar você para um lugar para cumprir um propósito grande, o diabo sempre vai aparecer no meio para tentar impedir você chegar lá. Todas as vezes que Deus olhar para você e dizer assim, ó, eu tenho uma promessa sobre a sua vida. Todas as vezes que você está sendo direcionado para onde Deus quer que você chegue, sempre haverão empecilhos. Agora, se tu sair de um lugar e chegar no outro, não vai acontecer nada, alguma coisa está errada. No meio do caminho se levanta uma tempestade. As águas começam a balançar. O barco começa a balançar. Como já foi dito aqui, os discípulos entraram em desespero. Jesus foi descansar. O grito dos discípulos é: salva-nos, porque nós vamos perecer. Jesus se levantou. E se na cidade de Gadara tinha um menino que ninguém conseguia acalmar ele, porque ele era muito bravo. Se na cidade de Gadara tinha um menino que ninguém conseguia amansar ele, porque ele era muito bravo, Jesus olhou para os discípulos. Eu imagino Jesus dizendo: lá em Gadara tem alguém que ninguém consegue acalmar, mas eu vou mostrar para vocês o que eu posso fazer. Vento, acalma-te. Eu vou repetir. Vento, acalma-te. Mar, aquieta-te. Era Jesus dizendo: ninguém pode acalmar aquele menino até eu pisar naquela cidade. Porque quando eu pisar naquela cidade, ele vai entender que ainda existe um Deus que faz, que cura, que transforma, que trabalha. E ele está dizendo para você: o vento era para impedir você de chegar onde Deus quer. Só que ele está dizendo: hoje eu vou repreender essa tempestade para você chegar do outro lado. Eles seguem viagem. E eles chegam na cidade de Gadara. Aleluia, Jesus. Ao chegar na cidade de Gadara, o barco se aproxima da terra, pastora Selma. E a primeira coisa que acontece, o menino de longe, ele olha a embarcação, possessa uma legião de demônios. De longe, ele veio. Aí a Bíblia diz assim, ó, que ele veio se aproximando. Eu imagino o discípulo olhando e dizendo assim: rapaz, todo mundo que parou no caminho dele foi retalho. Todo mundo que aonde se lutava, encontrava, virava bagunça. Ele vai rasgar Jesus todinho, vai rasgar as roupas de Jesus, vai, meu Deus do céu, esse vai acabar com a gente. Quando eles pensou que o menino ia acabar, ia fazer a bagunça com Jesus, e ele chegou perto de Jesus, sabe o que ele fez? Dobrou os seus joelhos e tem mais, ele adorou ao nome do Senhor. Você pode levantar a mão, porque eu vou proferir uma palavra de Deus para você. Ele está dizendo para você assim, ó, eu não sei se você vai pegar, mas fica à vontade para responder isso daqui. Aquele na tua casa que dá mais trabalho, vai ser aquele que vai se prostrar diante da presença de Deus. E eu vou dizer mais, ainda esse ano, você vai bater no peito e vai cantar dizendo: eu e a minha casa adoramos ao Senhor. Deus de poder e glória, aleluia. Ele se prostrou com a legião de demônios. Por que isso aconteceu? Porque dentro de Gadara não tinha um crente cheio do Espírito Santo.
Onde já se viu, irmão? O diabo entrar no caminho e o crente sair do caminho com medo de passar pelo caminho porque o diabo está no caminho. Deus te deu autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpião. Sabe o que ele está dizendo? Não é você que vai correr da sua casa. Tu vai bater o pé, aí o diabo vai ter que bater em retirada. Sabe por quê? Porque quem manda lá não é o diabo, quem manda lá é o Espírito Santo de Deus. Quem habita lá é o Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você, Deus vai te dar uma autoridade tão grande que aonde você pisar, estender a tua mão, Deus vai trazer libertação, transformação. Mas profetiza! A legião de demônios saiu daquele menino. E eles rogaram para que fossem para os porcos. Os porcos se jogaram no penhasco. Aí o texto vai dizer que os homens daquela época se assustaram. Os homens daquela época ficaram com medo. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Vou falar uma vez só. Por que eles ficaram com medo? Porque eles viram aquele que estava magro, sem roupa, todo machucado, gritando para cima e para baixo. Depois que se encontrou com Jesus, estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Eu vou repetir. Todo mundo que se encontra com Jesus, você vê a diferença. Sabe por que eles se assustaram? Porque o menino não estava mais possesso. Aí eu perguntei para Deus, eu fiquei pensando assim, mas por quê? Que ele estava sentado, vestido em perfeito juízo, e eles ficaram com medo e expulsaram Jesus da terra. Sabe por quê? Porque eles já tinham acostumado com a situação. Santo Deus. Para eles, normal não era o menino estar em perfeito estado. Para eles, normal era o menino estar todo lapiado, endemoniado, todo sujo de dor da família. Quando Jesus operou o milagre, eles acharam estranho. Porque estranho no mundo não é a gente estar perdido, afundado nos vícios, afundado na onde o inimigo coloca a gente. O que assusta o mundo é ver a gente restaurado na presença de Deus. Sabe por quê? Porque outrora você estava lá fora, outrora eu não estava aqui também. Mas Jesus foi lá, buscou a gente, deu um banho de misericórdia. E eu posso dizer para você, Ele vai trazer alguém da tua casa que está no mesmo estado, alguém que está perdido, alguém que está sem expectativa nenhuma. Ele está dizendo, eu vou trazer para a minha presença, eu vou dar um banho, eu vou fazer a obra. E você vai entender que eu ainda sou Deus da sua história. Aquele menino precisava conhecer alguém, Jesus. Jesus é a palavra, João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não adianta, irmãos, tentar correr atrás de libertações físicas para correntes espirituais. Existem coisas que a gente precisa dobrar o joelho, jejuar, orar, clamar a Deus. E Deus falou para mim assim, Gabriel, hoje eu estou quebrando corrente na vida de pessoas que entraram aqui. Alguém levantou a mão lá atrás, eu vou falar para frente que trouxe glória. Já terminei a pregação, mas ele está dizendo, hoje eu estou quebrando as correntes que o inimigo colocou diante da tua casa, da tua família. E estou dizendo, vai ter libertação sim, vai ter transformação sim. Eu vim pregar para crente que tem família em casa e está dizendo, Deus, entra na minha casa, eu não aguento mais. Sabe o que Deus está dizendo? Aquela corrente que acorrentava no vício, que acorrentava na prostituição, o diabo pensou que ia ser para sempre, mas Jesus está dizendo, quando a verdade entrar, as correntes vão ser quebradas. Alguém crê, levante a mão, abre a boca para adorar Jesus. Você coloca de pé dando glória nessa noite. Estende as suas mãos para o alto que eu quero orar com você. Estende as mãos para o céu. Senhor, nós cremos que o Senhor falou conosco nessa noite. O meu pedido
nessa noite, Senhor, é que o Senhor possa acorrentar, possa desacorrentar, Senhor, os que estão acorrentados, Pai. Que o Senhor possa quebrar, Senhor, as correntes, Deus, que o inimigo colocou, Senhor. Pai, quantas vidas, Senhor, estão acorrentadas nesse momento. Quantas vidas, Senhor, meu Pai, são tiradas de lugares, Senhor, mas voltam para o mesmo lugar. Porque as correntes são espirituais, Senhor. Quantas pessoas entraram aqui buscando pela sua família, pela sua casa, Senhor, para o Senhor repreender os vícios, repreender, Senhor Jesus, as obras de Satanás, Senhor. Pai, o nosso pedido essa noite é que o Senhor possa quebrar todo o grilhão e toda a corrente, Senhor Jesus, que amarra essa alma, que amarra essa vida, Senhor, meu Deus. Pai, eu profetizo que essa pessoa que entrou aqui hoje crendo vai cantar o hino da vitória, Senhor. Entra com transformação, Senhor. Entra com libertação, Pai. Mas não é a libertação do corpo, é a libertação da alma. Porque nem todo mundo que vai para onde quer é livre de verdade. Que o Senhor possa libertar, Senhor, todas as correntes que amarram a gente, Senhor, amarram-nos do passado. Que amarra a gente, Senhor, a pensamentos de palavras que foram proferidas, Senhor, meu Pai, por pessoas que a gente ama, Senhor. E parece que a gente tenta caminhar, mas as correntes parecem que estão puxando a gente para o mesmo lugar. Senhor, eu creio que nessa noite, Senhor, todas as correntes vão ser despedaçadas. Todas as correntes vão ser quebradas, Senhor, meu Pai. E essa pessoa, Senhor, ao ser vista, vai olhar, Senhor Jesus, dizer: o Senhor é fiel por cumprir a obra da minha vida. Pai, eu creio, Senhor Jesus, que alguém vai olhar para a casa dessa mulher, para a casa desse homem, e dizer: não é a mesma pessoa que era antes. Deus restaurou, Deus transformou, Deus fez a obra, Deus quebrou o arco do valente. Pai, meu pedido essa noite é, Deus, cada um que entrou aqui, Senhor, com uma causa, Deus, que o Senhor possa nesse momento entrar, que o Senhor possa trazer a vitória, Senhor, meu Pai. Pai, essa igreja é uma igreja que crê, é uma igreja que tem fé, Senhor. E eu profetizo que nessa noite as correntes estão sendo quebradas pelo poder que há no teu sangue, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. E você que crê, aplaude o Senhor Jesus bem forte. Em nome de Jesus. Muito com essa palavra. Em nome de Jesus. Quando os demônios quebravam as correntes e levavam o menino para o mesmo lugar, eu vou te fazer uma pergunta simples. Se eu tenho uma corrente me prendendo e ela se quebra, qual é a sensação que eu tenho? Estou livre. Mas quem quebrava as correntes eram os demônios. E ele voltava para o mesmo lugar. O inimigo não liberta ninguém, ele dá uma falsa sensação de ser livre. E a falsa sensação de ser livre é a gente pensar que pode fazer o que quer. Com Cristo nós temos a liberdade de poder fazer o que quer, mas escolher o que quer fazer. Jesus está dizendo para você: hoje você vai sair daqui. Se tinha alguma corrente prendendo a sua vida, a sua alma, a sua casa, hoje está sendo quebrada, porque a verdade chegou no nosso meio. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe. Em nome de Jesus.